fazer fazermos uma campanha, ah, fazer um call to action para a página do e-book. Boa, boa. Quando tu dizes um call to action, são os anúncios, não é? Tratar dos Sim, anúncios fazemos para o irem para a anúncio com LP. o objetivo da pessoa ir parar à página. Sim. Ok, ok. Aqui em relação à página, queres partilhar a página para podermos ver agora em tempo real e, Sim, e sim. podermos ter aqui um feedback? Ok. Eu mando isto agora para um bocadinho. Ok. Eu vou-te mandar aqui para o grupo. Aqui. Vai. Já deve ter chegado. Só um segundinho que eu vou abrir aqui deste lado. Ok. Epá, já tem uma entrada diferente. Sim, sim, sim. Mesmo assim, ainda não fiz a divisão que quero, porque estou a ver no automático como é que faço duas páginas para o mesmo produto que ainda não consegui perceber. E inicialmente eu estava convencido que seria possível, mas talvez. Também não, eu não. Quer dizer, em termos de tempo que gastei à procura disso, não, ainda não é o suficiente. Com certeza que deve haver uma solução para termos duas páginas para o mesmo produto. Mas para já ainda só pus uma e aglomerei um bocadinho os medos, que é uma coisa que também queremos fazer diferente, ou seja, eh, colocar uma mais baseada na parte psicológica e outra mais na parte de, pronto, não é a minha área, mas fazer uma distinção mais cabal entre as situações, de forma a que apele a públicos diferentes. Realmente já faz aqui uma diferença na forma como está estruturada. Já tem aqui pelo menos a sequência já está relativamente diferente. Eu lembro-me que a primeira versão tinha aqueles blocos assim mais separados, acabava por visualmente quebrar um Não, bocadinho e o depois flow em da termos de leitura. mensagem, a mensagem estava muito virada para a positividade do e-book e esquecendo das duas, né? E depois da conversa que temos tido e das metas que vais apresentando, chegamos à conclusão que temos que apontar os medos em vez de para depois apontar as vantagens de ter este e-book, por exemplo. Sim, aqui o segredo, não é bem segredo, é mais olhando aqui de uma forma mais generalista para um ponto de vista mais específico. O medo e tudo o que são dores são uma coisa que é transversal a vários públicos, seja adolescentes, seja adultos, seja terceira idade. À Uhum. partida toda a gente reconhece aquilo que são os medos. Só que a forma como nós apresentamos a solução é que depois tem que ser ajustada dependendo aqui do público que está a chegar, né? Imaginando que agora começa a perceber que tem pessoas com 20 anos, com 40 anos e com 60 anos. 60 anos não acredito que já Isto agora estejam a com tirar o a carta. Pixel, isto agora com o Pixel serão situações a seguir, ok? Para já, o Certo. importante era mudar a mensagem, porque a página estava demasiado centrada no conteúdo, em vez de dizer, olha, tu estás-te a sentir assim, pronto, aquela situação de alterar a mensagem baseado no que, pronto, no que devia lá estar. E nós inicialmente não pensamos dessa forma. E agora que essa situação está alterada, com o Pixel, o próximo passo será esse.
E para já não está a decorrer ainda a campanha, portanto, para já está só a alteração da imagem, da mensagem, mas o objetivo é que ainda hoje ou amanhã saia a campanha para fazer as pessoas chegarem aqui à página. Depois, assim, eu corri esta página assim de cima a baixo, mas agora disse que anda aqui um bocadinho esta landing page. Sim, Esta parte aqui, visualmente, para quem entra, à partida vai logo olhar para este quadradinho que está aqui, que é informação que é muito útil. Esta parte do mais de 80% das reprovações são causadas por ansiedade. E eu acho que este texto aqui eu retirava. ok, Eu retirava este texto porquê? Porque isto já está aqui. ok. E nós já o apresentarmos. A ideia da landing page é nós termos os mínimos olímpicos de informação, mas que os mínimos olímpicos sejam aquela informação. Por exemplo, o mais de 80% das reprovações pode ajudar alguém a pensar: epá, porque é que será que eu estou a chumbar? Porque é que será que eu tenho este bloqueio? E a pessoa olha para aqui e vê: epá, mais de 80% é por causa disto. Epá, então não estou assim tão longe. Então quer dizer que se isto acontece, significa que isto é a solução para mim, né? Mas aqui Uhum, onde diz aprende como evitar isso e mostra tudo o que já sabes ao volante, é informação que já não vai acrescentar muito mais do que esta já ok, acrescenta. ok. Depois, o que é que eu sugeria aqui do ponto de vista visual? Nós temos uma pergunta e depois temos aquilo que eu estou a ver assim à primeira vista, que é Sim, o USP, o valor da proposta, né? A vossa headline está aqui. sim, sim, Então eu diria que ambas têm valor para se destacarem, precisam de ser destacadas já à primeira vista. Mas se sim. der aqui um Faz sentido espacinho o que entre disseste. uma e outra, se der um espacinho entre uma e outra, vai ajudar as pessoas a perceberem, a lerem a pergunta e depois a respirarem para ler o próximo. Ok, Estás a entender, José? Porque se for assim tudo ok. seguido, a pessoa vai Sim, sim, olhar sim. e a sensação que dá é que é muito texto corrido e dá aquela fadiga só de pensar em ler, sabem? Conhece essa Eu estava fadiga? a pensar se não devia ter posto a parte da pergunta em bold, por exemplo, para, para fazer uma diferença entre o que é a pergunta e o que é a resposta, basicamente. Eu Mas sim, aqui mas dou um espaçozinho, sim, faz sentido. até podes fazer assim, dás um espaço entre esta pergunta e esta resposta, porque no final das contas são quem quer perceber o que é este e-book, percebe logo o que é o nó no estômago e percebe logo o que é que vai ganhar por ali, né? Controlar a ansiedade por aí fora. Sim, Então eu se sim. calhar deixava um espaço entre um e outro e fazia um bold onde diz sentes um nó no estômago, em bold. Isso, é isso. É isso. Dava um bold assim bem carregado que é para as pessoas quando batem aqui sentes um nó no estômago. Depois exame de condução e a seguir vem a parte do então descobre e no final tem a parte do preço, parece-me bem. Ok. Mas também está, agora vendo a página, isto depois sempre. Aí, por exemplo, a parte depois a seguir, onde estás a tirar a carta, está muito pequeno, parece. Portanto, não faria sentido aumentar um bocadinho essa fonte. Porque assim no computador, e estás a ver no computador, não é? O telemóvel provavelmente aproximam-se mais, mas no computador há uma diferença muito grande da fonte. Não, quer dizer, a ideia é que haja uma diferença, mas não sei No se. telemóvel fica mais ou menos assim. Sim, sim, sim. Pois, Fica mais ou menos ok. assim. Assim, Mas hierarquicamente assim já não me já choca se vê tanto. bem melhor. Sim. Exatamente, exatamente. No PC é que parece que haver ali uma diferença nisso. Ok, está bem, mas já percebi, ok. Depois, aqui, só dar aqui um input em relação ao aumentar a fonte. Nós aqui nesta parte onde as pessoas aterram, né, nas landing pages, nos websites, por aí fora, isto é aquilo que nós chamamos no design a hero section, que é a primeira secção de todas onde a pessoa
hum, pá, é logo cativada, é logo apanhada aqui. E o que é que acontece? As boas práticas da conversão diz que os botões e esta ação, logo quando a pessoa entra, a ação tem que estar logo visível. Então imagina, José, se tu aumentares a fonte aqui, imagina que Sim, passas esta fonte de 14 pixels para sim. 20 pixels, o botão já vai ficar cá para Basta baixo. apagar o botão, claro, 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 claro. E então Ok. a ideia é tentares organizar visualmente para que tanto a imagem, que é ilustrativa, né, da capa, acaba por ter aqui um elemento de mostrar na realidade o que é. Uhum. O tamanho do título tem que ser suficientemente grande para ter destaque e para perceber que é para ali para onde as pessoas vão olhar. Depois, Uhum. o texto que complementa, aí é uma questão de perceber se já não é texto a mais, se só a headline chega, isto depois Uhum. com testes e com algumas coisas é que vão chegar a essa conclusão. Mas, por exemplo, aqui, deixa-me ver aqui uma coisa, não sei se vou conseguir fazer isto em tempo real. Olhando aqui para este texto, se eu. Um segundinho que eu faço aqui o teste. Uhum. Olha aqui a diferença. Espera. Exato, exato. Assim a pessoa, quando olha, vai começar a ler da esquerda para a direita, né? O normal, a Sim, sim, leitura sim, sim. europeia, e assim vê logo, sente-se um Sim, faz nó, sentido. corta aqui. Não. Sim. Depois, aqui o texto, o ideal até seria este texto ser um bocadinho mais pequeno. Ok. Deixa-me ver se eu consigo baixar aqui o Tá tamanho bom, do tá bom. texto. Obrigado. Ah, Obrigado. aqui há alguns. 20 pixels. Com Line de 24 pixels. Para ver se ele assume. Não, ele não está a assumir. Sim, mas já se nota uma diferença e destaca mais a presença. Assim tens um bocadinho mais espaço em branco é para as pessoas poderem ler e refletirem, né, na realidade e depois tomarem aqui a ação. E depois ficas assim com uma secção de entrada assim mais limpa, porque na Uhum. realidade o facto de ter estes espaços em branco traz aqui alguma confiança porque as pessoas não têm que ler muito para perceber o que é que se vai passar, acaba por transmitir um bocadinho de confiança. Depois aqui para baixo, o que é que nós temos aqui? Temos esta parte do isto é para ti se parece muito bem. Esta parte aqui parece muito bem o facto de isto é para Eu, ti muito se. sinceramente, o que lutei um bocadinho foi com a cor, mas eu queria, pronto, queria fazer uma secção diferente e que se notasse que é uma secção diferente, né? E apliquei essas diferenças na formatação. Não sei se funciona ou não, mas o objetivo foi esse, foi estamos a entrar numa secção diferente. Ok? E é uma coisa que Esse faz vai ser. sentido, José. É uma coisa que faz sentido e foi uma decisão certa. E esta semana vai ser mais sobre parte visual. Quarta-feira temos a nossa sessão e depois na quinta vamos ter a live com a Nathalie, que é designer, e ela vai passar um pouco aqui sobre Ah, ok, estes tópicos ok. da cor. Ótimo. Um, Aquilo que eu posso adiantar aqui, do ponto de vista mais simples, né? Sem querer complicar muito esta parte, o que é que eu vejo aqui? A capa do produto tem tons de azul claros. Azul claro, verde claro. Vamos associar como se isto fosse o branding, né, deste produto, o sub-branding deste produto. E nós aqui escolhemos um botão vermelho e a partir dos botões vermelhos funcionam em qualquer parte do mundo porque é uma cor que chama muita atenção. E está testado que os botões vermelhos são muito puxados para a conversão. E esta cor verde é uma cor que nem é verde nem é azul. Então o que é que eu sugiro aqui? Do ponto de vista de seleção de cores, né, esquema de cores, eu apostaria em ter fundo branco, fundo azul. Mais De- parecido com o fundo do início. fundo azul para a pessoa sair aqui do azul e ter um azul assim mais carregado, mas que seja um Ok. azul leve.
porque no Porque final das até contas, na sequência no telemóvel ele vem logo a seguir àquela frase de mais de 80%. se Não calhar é? esta frase aqui do mais de 80% até pode tirar esta parte azul de trás e ficar só com o texto em preto. Ok, ok. Porque pode ser um complemento à imagem. Ansiedade ao volante, mais de 80% reprova por causa disto. E aqui depois aparecia a parte em azul. Isto para se tentar seguir aqui uma coerência visual, né? Ou pode ser ou azul ou seguir pelo verde. Por exemplo, ter o verde aqui, ou ter um verde mais leve aqui, porque este verde acaba por Variar ser mais azul. isso. Depois, aqui o botão, verde com verde, o botão não se destaca. O botão em branco, se calhar É, aqui saltava mais a atenção. ok, ok. A ideia dos contrastes é nós, aqui, a mudança de fundo, decisão certa, porque a Ou pessoa manter, sai de um ou tema para manter outro, vermelho. se calhar aqui o vermelho pode funcionar. Sim, Não sei se este rosa até fica bem aqui, mas é uma questão de testar e ver. Eu acho que sim. funciona bem. Ok, ok. Depois, o que é que eu tenho aqui? Mas isto, não sei se isto é mesmo problema do Hotmart, se é problema do codingzinho do YouTube. É que, por exemplo, eu faz conta que sou cliente, levei aqui algum tempo a analisar esta parte. Depois, quando chego, tenho os vídeos sugeridos. Ele não me está a parar com este aqui na capa. Portanto, das duas, uma, ou tira o autoplay do vídeo, que é para ele não começar a reproduzir sozinho, porque o vídeo, se ficar aqui, domina a ansiedade e Tem, conquista a estrada. Eu tenho tem isto. que Deixa ver lá ver o que é. se ele pode fazer o autoplay, mas está sempre, em vez de estar a sugerir outro, está sempre a Ah, em fazer o loop, estar autoplay do sempre em mesmo. loop. Sim, 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 vou ver se é possível. Sim. Eu acho que o loop pode fazer sentido. Ou o loop ou assim parado. Eu já tenho visto Comparado, sim. pessoas a lançarem programas online onde o vídeo está parado. E só quando, por exemplo, só quando as pessoas passam a ler que vem, epá, tem aqui um vídeo e tem legendas, deixa-me lá ver se. E depois avançam por aí. Hum. Eu aqui, nesta secção, eu já fugia deste tipo de perguntas, do porquê que isso acontece. E vou explicar porquê. Porque nós aqui estamos a tentar fazer com que a emoção e a dor brilhe mais, né, dentro da página. E nós, o objetivo da landing page é meio que convencer a pessoa a comprar, não fazer com que ela entre em double guessing, que é, será que é para mim? Será que não é? Será que eu percebo disto? Será que não percebo? Ou Ok. será que isto até tem outra causa? E então, quando o José mete aqui o porquê é que isso acontece, quando começa a fazer muitas perguntas, já leva a pessoa, será que é isto? Será que não é? Então Aí, pois, esse foi o problema de colocar, em vez de dividir em duas landings, não é? Estar a fazer na mesma. Portanto, isto funcionaria se fosse esta própria uma landing page de uma segunda landing page, não é? Porque entendi, se tivermos isto numa terceira secção, estamos a voltar atrás na mensagem. Não entendi. Aqui a mensagem não tem que ser, não necessariamente é voltar atrás. Porque imagina, aqui falas do nó no estômago, que é uma maneira de dizer, né? O nó no estômago, aquela sensação de ansiedade. E aqui nós já estamos a falar das mãos tremer, o pensamento a bloquear, o coração dispara, já estamos a falar de outras sensações que acontecem. Então, eu diria assim: retirava esta pergunta e contava só, direto, o que é. Entendes? Aqui nesta parte do, ok, é? aqui com isto, com o e-book vais ajudar a controlar a ansiedade. 7 euros, a parte aqui dos factos, né?
para quem é que é a pessoa, um vídeo de complemento, até aqui está tudo certo. Depois, quando entras aqui, já pode ser uma comunicação um bocadinho mais agressiva, entre aspas, né? Já podes falar direto. O teu coração disparou, as mãos tremeram e o pensamento bloqueou. Isso nunca mais vai acontecer. E se calhar tirava este texto daqui e metia: este e-book vai ajudar-te a evitar este pesadelo. Quero evitar a vergonha. Tararara. Tem tirar Depois, este problema. porque aqui o que estás a fazer, seguindo a lógica, é problema, solução, CTA. E está uma secção limpa, né? Até podes meter umas imagens, tipo da pessoa a suar, as mãos suadas, bloqueada dentro do carro. Podes arranjar esse tipo de imagens para complementar a ideia. Depois, o que é que eu sugeria? Onde tens aqui este guia prático, eu já criava uma secção própria. Ok, já tem aqui. Esta secção aqui, com este e-book, vais aprender a controlar os sintomas, tarará, tarará, tarará. Mas esse foi o problema com que eu me debati. Ok, Vamos ver. Eu, na minha opinião, e é isto que vamos tentar fazer, esta, nós não temos a informação que pode ser separada. Ok? Porquê? Nós tiramos aquela terceira secção. Ok? Nós tiramos a terceira secção e mantivermos o resto, provavelmente vai funcionar melhor, não sei. Ah, não sei. Eu acho que depois debati-me com essa situação, que é, eu tenho aquela primeira landing page, tenho aquela segunda situação, e depois a terceira, eu fiquei ali na dúvida se podia pôr essa parte ou não, ok? Porque se tirares toda esta secção, eu acho que fica funcional na mesma, mas, ok. entendi, entendi. Eu acho que na realidade tu podes utilizar todos os elementos para fazer a venda acontecer na landing page, desde dor, desde falar sobre o próprio e-book, desde esta secção aqui do António, pronto, aqui a parte da garantia. Para mim parece-me bem ter estas secções todas. Agora, é mais Sim, uma mas questão de. a minha questão foi, se tu fores à primeira, e tem aquela pergunta, né? Vai lá à primeira parte, Aqui, à aqui. primeira secção, desculpa. Tens uma pergunta, não é? Que é o nó no estômago. E depois, se fores à terceira, ok? Nós estamos a. Essas outras perguntas, estas outras situações, o coração dispara, as mãos tremem, não sei o quê, eh, são outras possíveis landing page, ok? E explorar o problema de outra forma, ou como tu dizes, esta questão está demasiado, está demasiadas questões novamente aqui nesta área, acho que isso, ou, talvez manter isto afirmativo em vez de questionar já aqui nesta fase. Não sei se ver. Entendi, entendi. Pronto, o que é que tu podes testar daqui para a frente? Falando aqui em landing page e em secções, é que podes ter uma página só com esta secção. Imagina, vamos lhe chamar landing page 1. Tu podes ter a landing page 1 só com esta secção, sem falar de autor, sem falar do e-book propriamente dito, só a tocar o jogador. Podes ter esta secção. É landing page 1. Depois podes ter a landing page 2 e a landing page 2 já tem a secção 1 e já tem a secção 2. Depois podes ter uma landing page 3 onde já tens as três secções. Depois o que é que vai acontecer na prática? Na prática tu vais perceber duas ou três coisas, mas a principal vai ser qual é a quantidade de informação que as pessoas precisam para comprar. E Pois, pode não ser. foi essa situação que eu comecei a pensar. Porque nós temos, ok, temos a primeira landing page, e por ali eu vou ler aquilo e, ok, isto já me convenceu. E depois, se eu começar a baixar, começar a ler e reler, e tem mais perguntas, e não sei até que ponto isso não será prejudicial,
Para esta situação em concreto, não sei se eventualmente isto não funcionará na mesma, mas eu fiquei com essa dúvida. Por isso queria testar mais do que uma landing page. Entendi. Então deixa-me adiantar-te aqui mais alguma informação, que é, se tiveres alguém que chega à landing page, desculpa, e esta secção já convence, imagina, a pessoa chega aqui e já está 90% pronta para comprar. Pá, entendeu a dor, está consciente do problema e já está numa fase avançada da decisão de compra. Se começar a vir para baixo, que é normal, virem para baixo, virem procurar mais informações, sentirem-se mais seguras, e é para isso Mas esta que aqui nós. eu não me debati. Esta aqui achei de que está neste momento a ver, só a imagem de ter a ver demasiado carregada, provavelmente ouviria mexer. Né? E o facto do botão estar realmente com uma cor parecida não vai funcionar. Agora, esta segunda parte, para mim, não há dúvida. Já está aí, isto é para aqui, ok? Portanto, está a dizer à pessoa, estamos a afirmar. Quando, ok, nós está uma pergunta em cima, estão várias afirmações na segunda página, e depois eu volto, se agora passares para a terceira, volto a pôr mais perguntas e não sei o quê, é aí que eu fiquei na dúvida, é nessa parte que eu comecei a pensar, ok, se calhar não sei se vai ser funcional. Então, e se reformulasses esta página para uma história contada? Por exemplo, aqui é mais geral. Alex, epá, eu tenho estado aqui a acompanhar o vosso raciocínio e estou de acordo com ele. Eu acho que nesta lógica, esta terceira página está a mais. Está redundante. Nesta lógica que estamos a falar, porque não é precisa. Eu pensei, eh, Isto pode precisamente, em pessoas que já estão num ponto quente de compra, pode levá-las a arrefecer. Portanto, eu diria que esta landing page, em vez das 4 páginas que tem, eu tirava-lhe esta, que está tiramos agora esta no aqui, ecrã, e deixava as outras todas. é querido, Alex. Também acho que sim, eu acho que sim. Ok. Eu sou da opinião que menos é mais. Se eu puder vender só com uma secção, não vou meter duas. Exatamente, até porque se metes mais numa pessoa que já está muito quente, que já aqueceu, podes arrefecê-la. Sim, é isso, pode levar. E depois é aquela questão que é o problema do ser humano. E nós temos que contar com isto, que é a pessoa pode chegar 90% de quente para comprar, está ali no impulso, mas depois começa a olhar para a página, começa a pensar, e o que é que acontece? Às tantas começam a achar que o problema que têm não é tão urgente. E depois vem aquela sensação do, eu logo compro. Quando chegar a casa logo pago e logo avanço. Ou deixa-me lá só tentar mais uma aula. Ou deixa-me falar com o meu instrutor primeiro. Ou deixa-me isto, deixa-me aquilo. O que é que acontece? É exatamente aqui nestes pontos em que o que é que nós inserimos? Inserimos aqueles gatilhos mentais que é o preço sobe daqui a 24 horas. Ou junta-te aos mais de X pessoas que já fizeram este e-book. Ou não sei como o João ultrapassou isto e neste momento já consegue conduzir sem problema e leva a família a viagens com ele, por exemplo. Se calhar, ao invés de eliminar esta secção, eu tornava isto a história do João, por exemplo. Ok. Aqui está dor. Aqui fala do público. Claramente que isto é uma boa filtragem de público. Começam a ler Já agora, aqui. se tu, Força, força, desculpa José. lá só estar a interromper, baseado no que tu acabaste de ver, continua a descer, até à parte do autor e mais abaixo um bocadinho. Ok. Mas, mas aqui, esta área aqui, é que provavelmente, esta que diz que a oferta termina em breve, é o que tu estás a receber. Que é dar aquele sentido de urgência. E acho que esta parte é que pode ser trabalhada para ser mais impactante, provavelmente. Né? Portanto, ter menos intelectual, como está ali, tal, e trabalhar mais um bocadinho aqui. Mas continuo a achar que aquela terceira página não funciona, não é? Portanto, estamos todos de acordo, não é? Sim, assim, eu até digo mais. O António, na última vez que nós falámos, deu o exemplo do o elefante. Como é que foi? O elefante já se transformou, o elefante saiu da sala. Lembra-se desse Ah, exemplo não, da sessão?
O elefante saiu. Deixei de ter o elefante sentado no peito. Pronto. Era tentar trazer uma situação idêntica e contá-la aqui. Não quer dizer que Ok, tenhamos que expor ok. as posições, mas, por exemplo, temos de ver a Joana. A Joana tinha este exato problema. Queria tirar a carta de condução, sabia quais é que eram as vantagens que isso ia trazer para a vida dela, no entanto, sentava-se e bloqueava, começava a tremer, não conseguia raciocinar, e este e-book ajudou-a a ultrapassar estas questões com técnica um, técnica 2, técnica 3. E tu podes ter isto por 7 euros. Prático. É a história, a tal história, né? Sim, era pegar assim num pedaço de história, mesmo que não seja uma história real, mas que retrate a jornada e a transformação que isto vai trazer. Ok, ok. Mas Eu, eu eu, acho por que i- podemos testar duas situações, que é uma, simplesmente banir esta zona aqui e melhorar um bocadinho o que vai mais abaixo, que é, por exemplo, aquele sentimento de urgência, trabalhar um bocadinho aquilo. E a outra será essa que tu estás a dizer, de dar o testemunho, a história, não sei o quê, nesta área aqui, certo? Nesta área. Acho que era isso que até, estava, até, estava a dizer, não é? até podes utilizar gatilhos como algo do género. Quanto mais rápido adquiris este e-book, menos dinheiro gastas com reprovações, por exemplo. Tentar trazer assim um bocadinho de intensidade à coisa, que é para tipo, tu precisas disto. Compra este e-book, que isto vai-te ajudar a intensificar aí o sentimento. Podem utilizar uma coisa aí do género, mas deixa-me ver. Eu vou tentar parar aqui a partilha para vos mostrar uma coisa que eu não sei se é possível introduzir dentro do Hotmart. Mas isto é. Vou trazer aqui uma demo para vos mostrar como é que. Heatmaps. Ok. Então, temos aqui uma. Deixa lá ver se isto tem aqui para aqui uma. Ok. Partilhar aqui. Isto já vai ser a forma como depois as conclusões são tomadas, não é? Conseguem ver aqui a minha página? Sim. Sim, Então, o que é que, o que é que normalmente nós utilizamos para medir landing page e para medir a hierarquia visual e para onde é que as pessoas olham? Uma das coisas que é muito utilizado, embora eu pouco ouço pessoas a falar que utilizam este tipo de ferramentas, são os chamados heatmaps. E o heatmap serve para quê? Serve para nós percebermos onde é que as pessoas mais param, onde mais clicam e onde visualmente os olhos mais focam. Por exemplo, há cerca de 7 anos atrás, 6, 7 anos atrás, eu estava numa agência e nós estávamos a desenhar um site de modelos nos Estados Unidos, não, do Reino Unido. Era uma agência de modelos. E o que é que acontecia? O objetivo daquela landing page, daquele website em específico, era gerar leads, né? A pessoa chegar lá, preencher o formuláriozinho para ser contactada para tornar-se modelo. Só que o que é que nós percebemos? Nós percebemos que a primeira abordagem do designer foi, epá, vamos meter aqui um vídeo das pessoas que das pessoas a fotografar e não sei o que mais, para trazer aqui um bocadinho de humanização, de prova que isto é real. O que é que aconteceu? Nós começámos a fazer análise, sentimos que a coisa não estava a correr como esperado, pegámos na ferramenta e o que é que acontecia? As pessoas ficavam fixas a ver o vídeo e nem sequer reparavam que estava ali um formulário ao lado. E o que é que nós fizemos do ponto de vista de conversão? Levámos isso como uma hipótese de não haver conversões. O que é que precisamos de fazer? Vamos tirar o vídeo e vamos meter só uma pessoa para caracterizar o tipo de modelo que é necessário. Pode ser mulher, pode ser homem, whatever. E nessa segunda versão, já as conversões dispararam para 40%. Só pelo facto de tirar o vídeo, fica o formulário mais visível. E porquê que eu estou-vos a trazer este exemplo? Porque este tipo de ferramentas permite perceber onde é que as pessoas param. E se vocês acompanharem aqui o meu scroll,
esta é uma página dummy, né? Tem aqui algum conteúdo só para nós percebermos o que é esta análise. Mas, por exemplo, se nós fizermos scroll e esta seria a página do o que é que nós fazemos ou as mais-valias do e-book, nós claramente conseguimos perceber que a vantagem um e a vantagem 2 são onde as pessoas mais clicam, ou que pelo menos mais interagem. Se voltarmos aqui para baixo, o que é que nós conseguimos perceber? Conseguimos perceber que nesta secção e nesta, o botão é o que salta mais à vista. E é exatamente isto que nós queremos. Depois, se começarmos a vir um bocadinho mais para baixo, começamos a perceber que as pessoas clicam onde há botões e não clicam onde não acham que há botões. Ponto, neste caso aqui, as pessoas olharam mais para o Peter do que propriamente para este. Gostaram mais desta imagem do que desta. Cá para baixo não temos aqui grande interação. Depois, outra coisa que nós conseguimos analisar com este tipo de ferramentas é as movimentações na página, né? Mas isso à partida nós queremos é ver os cliques. E como vocês podem ver, se isto fosse uma landing page de venda, com um menu cá em cima, significa que as pessoas estavam a fugir da landing page. E é por isso que as landing pages não devem ter pontos de saída. Porque à partida, se tiver aqui um link que é mais chamativo, a pessoa clica e já na volta. Mas o movimento aqui nem é tão importante. O mais importante para mim é o scroll. E aqui o que é que o scroll me diz? Diz-me até que ponto é que as pessoas se mantiveram interessadas. Por exemplo, nesta página, 50%, ele não está a aparecer, mas tem aqui o 50% aqui. 50% chegou à página, à parte dos logos e saiu da página. Agora imaginei o caso que que metemos em hipótese ainda há bocadinho. Temos a LP1 com uma secção, LP2 com duas secções e temos a LP3. Começámos a testar a 3, que tem 3 secções. E percebemos que as pessoas fazem ali o 50%. Significa que aquela secção já não é precisa. Podemos eliminá-la, podemos só usar a 2. Entendem? Pois foi por isso que, no nosso exemplo em concreto, eu achei que aquela terceira já estava a mais. Ok? Pois acho que chegamos todos a essa conclusão. O que é que podemos fazer ali ou não, depois não interessa muito. Mas e para este, por exemplo, no que tu estava a mostrar, chegamos ali à segunda secção e a pessoa já não vai avançar dali. Ou já foi convencida ou desiste. Esta parte aqui é importante depois perceber se as pessoas para já chegar à página e depois como é que elas se comportam. Então há aqui duas ferramentas, José, não sei se tu já tens isso implementado, que é Google Analytics. À partida, a Hotmart já tem uma ferramenta própria para ver quantas pessoas é que visitam a página e quantas pessoas é que é que clicam para a compra. À partida, isso já existe. Só que a Hotmart tem uma grande limitação, que é a forma como eles apresentam estas landing pages é uma espécie de landing page default. Tem ali duas, três colunas, tem uma imagem, tem um texto e pode limitar-vos do ponto de vista de criativo e do ponto de vista de testes. Então, a Eu minha neste momento eu já não ligo muito ao que eles apresentam por defeito, eu já consigo mudar, fazer o que eu já quiser. consegues alterar essa parte. Eles já têm aquelas secções onde eles têm os templates e eu pego naquele template e altero completamente. Não, Ok, essa situação, para mim, tecnicamente já não é problema. Ok? Agora, ok, nós temos que pensar que neste momento esta é uma ferramenta que estamos a usar, mas que para outras situações de negócio não podemos, esta não vai ser a ferramenta. Portanto, o Google Analytics será provavelmente a ferramenta, e não sei se estás a falar também, vais falar também do Pixel, será da Meta, né? Portanto, será outra situação. Provavelmente, nesta em concreto, mesmo no Hotmart, tem lá informação sobre quem, por exemplo, capturas de pessoas que foram lá e clicaram até à última fase e depois não compraram, mas nós ficamos com o contacto e podemos tentar recuperar. Há essa informação lá, ok? Mas eu agora estou a adicionar a questão do Pixel para ver
para além disso, que informação é que eu consigo tirar dali, mas seja outra, e até, por exemplo, dirigimos campanhas a essas pessoas, né? Vamos abrir aqui o meu gestor de anúncios e posso tentar dar-te uma ajudinha aqui na parte do Pixel. Para também mostrar-te aqui onde é que depois vais buscar esta informação. Portanto, aqui nas landing pages, qual é que é o meu maior receio em relação aos testes? Nós, quando testamos várias landing pages, estamos um bocadinho sujeitos àquilo que é a divisão do budget. Então, imaginem que o budget normal que vocês têm para as campanhas são 6 euros ao dia, por exemplo. Vocês, para depois testarem 3 landing pages, já tinham que fazer ou 6 euros vezes os 3, 6 mais 6 mais 6, ou dividiam esse 6 em 2 e acabavam por tirar um bocadinho a pujança que era necessária para trazer muitas pessoas. Então, esta questão de testar landing page é bom, é o melhor que pode ser feito, é testar várias ao mesmo tempo e aprender rapidamente aquilo que funciona e o que é que não funciona para depois catapultar os rendimentos, né, e as vendas, mas numa fase inicial pode não fazer sentido testar tantas ao mesmo tempo. E essa é a minha principal preocupação em relação ao testar propriamente dito, as landing pages. Sim, 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 sim. Ok, para Epá, já também. talvez, José, talvez no nosso caso, uma vez que nós temos mais que um produto para lançar, em vez de estar a fazer o teste da landing page no mesmo produto, é uma ideia que me está a surgir neste momento. Fazemos em vez de testar no mesmo produto, não. Neste produto fazemos desta maneira. E no outro já podemos fazer de uma forma diferente. E uma vez que são produtos similares, fazer o teste, mas em produtos diferentes, digo eu. Não sei se faz sentido. Pode fazer sentido. Eu acho que faz sentido testar dessa forma. Ok. Porque depois é uma questão de, estatisticamente, pode não ser 100% correto, não é? Mas eu acho que aqui não, o que conta não é o estatisticamente correto, é mesmo o entender, epá, funcionou para Exato. este produto, deixa-me lá testar com este, epá, está a funcionar. Então é É isso, só limar. é isso. Depois a nível Até porque de... o que tiver mais sucesso, depois será um modelo para as outras situações seguintes, não é? Exatamente. É isso mesmo, Zé. É isso mesmo. Esse é o Ok. objetivo. Depois a nível de pixel e de ver o que é que está a acontecer. Dentro do gestor de anúncios, José, tens lá uma parte que é o gestor de eventos. E este gestor de eventos é aquilo que mostra a informação que o teu pixel está a recolher. Então imagina, eu, por exemplo, tenho 2 pixels. Tenho um para o meu site normal, onde eu tenho as minhas landing pages todas, WordPress, com o Elementor, e depois consigo ter várias páginas para as mesmas coisas, consigo ter uma flexibilidade maior de implementação. E eu aqui, por exemplo, o meu pixel está a dizer que o evento mais recente foi há 1 hora, mas que ele já registou 700 e tal visitas na page views no meu site inteiro. Portanto, ele aqui não me está a dizer qual é que é a página em concreto que coisa. Mas diz-me aqui que eu, há 4 horas, registrei 62 leads. Isto diz-me a mim que eu tenho lá um evento configurado numa página, que é uma página de obrigado, que as pessoas, quando deixam os dados no formulário, são redirecionadas para esta página. E assim que bate nesta página, ele diz: oi, tiveste uma lead, oi, tiveste 2 leads. E o Pixel vai-me avisando. O que é que isto faz? Isto faz com que, imaginem, por isso é que eu não sei até que ponto é que a Hotmart permite ter uma configuração deste género. Imagina que a pessoa fez a compra do e-book, chegou à landing page, pagou e foi para essa tal página de obrigado, onde pode ter o event lead, se for só a parte do contacto, mas pode ter o outro evento que é este que está aqui, o purchase, que é para as compras online. O que é que acontece? A pessoa já levou com aquela identificação, o Pixel já memorizou que o ID XY não sei o quê, com o e-mail tal e tal, bateu aqui neste Pixel. E imaginem que depois desta compra de 7 euros, vocês querem apresentar um programa específico. Imaginem que querem apresentar
uma videoaula, qualquer coisa de 90 euros. Vocês podem fazer anúncios em específico para quem foi acionado por este Esse é o evento. objetivo e é por isso que eu quis usar o Pixel, e baseado até na conversa que tivemos contigo, a ativar precisamente para isso. Embora o Automatic tenha ferramentas, depois não consigo usar as identificações que são feitas lá para poder depois canalizar publicidade para esta. E mais, quer dizer, porque eu posso depois querer tirar do automático as pessoas, ou seja, eu posso ter lá um e-book de forma a seguir para depois levar uma videoaula que nem lá esteja alojada, ok? Certo? Daí que o Meta terá sempre que ter a nossa ferramenta central para recolher esta informação. Sim, eu acho que faz sentido. Eu acho que as páginas do Hotmart servem para validar o produto, né? Validar a comunicação, se funcionou ali com aquela comunicação, está perfeito. Já é um ponto de confiança dado. Mas a certa altura vai ser necessário montar a landing page, ou dentro do próprio site da clínica. Eu acho que é possível, montar a landing page e ter a página escondida, aí as pessoas acederem só pelo link, ou ter um Pois já domínio. já tinha conversado sobre isso e vamos propor fazer isso. Não vamos estar a mexer, a mexer na página, mas vamos perguntar se é possível termos lá essa situação. Porque isto depois torna-se mais fácil e o sumo onde nós bebemos a informação para depois aprender e otimizar é mesmo nestas pequenas coisas, que é o Pixel, o Analytics, estas ferramentas de heatmaps, onde nós conseguimos perceber, epá, realmente as pessoas olharam muito ali para aquela frase, olharam muito ali para o vídeo, isto está chamativo, vamos utilizar para anúncios e por aí fora. Este pixel que eu tenho aqui é do meu site, e eu no meu site não tenho a parte da compra online configurada, embora ele esteja-me a dar aqui como compra, porque eu tenho outros testes a correr ao mesmo tempo. Nesta aqui é que é a plataforma onde estão alojados os cursos. E aí eu já tenho um checkout, já tenho um carrinho, e o que é que isto me diz a mim? Diz-me que dentro da plataforma cento e tal pessoas viram. Portanto, se eu quiser fazer anúncios para pessoas mais ou menos quentes para me comprarem um curso que eu meta para lá, o que eu vou fazer é selecionar ou criar um público que já tenha visto o meu site. E a partir daí já estou a trabalhar com público quente. Ou, por exemplo, se eu quiser perceber se o meu site está com problemas técnicos, que também é válido, também devemos meter nas hipóteses, é nós percebermos quantas pessoas é que iniciaram o checkout e quantas vendas houveram. Eu, por exemplo, neste caso, diretamente na plataforma, tive uma compra recentemente, mas aqui diz-me que 5 pessoas iniciaram o checkout. O que é que isto a mim me diz do ponto de vista crítico? Epá, se 5 pessoas iniciaram o checkout, mas só uma comprou, tu tens aqui 4 pessoas que quiseram comprar e por algum motivo não avançaram. Foi um método de pagamento? Foi porque foram para o telemóvel e estava desformatado? Foi porque foram para o tablet e estava desformatado? Isto depois são questões para ter um bocadinho mais à frente. Mas nós já conseguimos ter esta informação de antemão agora. Já conseguimos perceber isto. Mesmo no próprio checkout da Hotmart, vocês já conseguem perceber se efetivamente as pessoas chegaram a iniciar a compra, mas não finalizaram. Pois pronto, temos aqui o Add to Cart, que é um evento que é o standard, tanto como o visita de página, o adicionar o carrinho. Aqui já diz quantas pessoas passaram para o checkout, mas não diz quantas é que iniciaram. Portanto, nós precisamos destas pequenas etapas para depois otimizar lá na frente. Eu acho que isto Há uma situação, há Diz-me, uma José. situação que nós estamos, começamos em cima do joelho, não é? Certo. E com o que vamos a vida estar a implementar, etc., ou a demonstrar, nós estamos a tentar organizar. Não é? Embora nós já tenhamos, desde o primeiro momento, os objetivos mais ou menos definidos. Porque uma das situações que não está implementada e que nós queremos é esta situação, por exemplo.
de ter uma landing page com um. Epá, ponha aqui o seu contacto, porque se quiseres, eu dou-te aqui um bombom. Não é? Esta situação. E Certo, vamos certo. querer fazer, por exemplo, porque depois, com esta situação, para além do e-book, também depois os videocursos vão ser alimentados por esta lista, por esta lista. Neste momento não está a ser tratada nem está a ser trabalhada, ok? Portanto, estas experiências que estamos a fazer, só com a landing page carrega aqui e compra, vão nos servir com o cripto para depois alimentar a publicidade, ok? Mas o nosso objetivo depois é acima disso, que é pegar, fazer um formuláriozinho, mini formulário, em que a gente fica lá com o contacto de uma pessoa, para depois levar aos videocursos e às mentorias, que será provavelmente a situação mais importante. Né? Porque eu creio que já tínhamos falado nisso nas questões anteriores. Pois aqui a questão do deixa cá o teu contacto e dá-me um bombom, parece-me ser uma boa estratégia para numa fase inicial, sem compra envolvida, vocês consigam testar quantas pessoas têm interesse, pelo menos. Né? E, e- e- Depois, eu para chegar à situação do videocurso, da mentoria, não sei o que, eu tenho que ter um produto que eu sei que vai lá estar. Se os testes que vamos fazendo apontar que eu que estive a programar a página, não sei o que, sou a única pessoa que lá vou ter, não vai poder avançar. E, portanto, para nós é importante depois esta métrica que venha a seguir. sim, até vou dizer mais. No gestor de anúncios, né? Nesta parte aqui da implementação operacional, a compra online é dos eventos mais caros. Portanto, se nós estivermos a configurar os anúncios para fazerem compras online e irem para a landing page e tarará, 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 é caro e nós já estamos a falar de custo por aquisição. E se calhar para um produto de 7 euros, nós vamos estar aqui em aprendizagem e a investir dinheiro na aprendizagem e se calhar as vendas vão ser poucas relativamente à expectativa. Mas se antes de partir diretamente para a venda, né? Anúncio, venda, checkout, tal, página. Em vez de seguirem este caminho mais direto de compra, Esse caminho é o que está a ser feito agora, ok? Porque estamos a aproveitar para assimilar estas coisinhas que vamos recolhendo, não é? Para aplicar. Mas esse não é o objetivo. Podes continuar, desculpa. não, eu estava a dizer, eu acho que vocês passarem para um passo mais baseado em interesse pode fazer mais sentido, até mesmo para vocês validarem tecnicamente toda a estrutura. Do ponto de vista Sim, mas, de. Alex, em relação a isso, a nossa estratégia é, neste momento, e já vai ser implementado já esta semana, neste momento, portanto, temos o e-book à venda no Hotmart. Pronto, apesar de nós termos uma estratégia muito mais global, vamos nos centrar neste e-book, que este é uma peça de toda uma outra estratégia. Mas nesta peça temos o e-book à venda no Hotmart por 7 euros, temos a landing page ativa e vamos fazer pequenos webinars, se quiseres chamar, ou coisas gratuitas para atrair o público em direto, percebes? E que aí depois promovemos. Portanto, em direto, quer dizer, eu ontem estava a falar isso com o José, e ou fazemos um filme no YouTube que está lá, ou fazemos um webinar. Não lhe chamaria webinar, porque um webinar tem uma estrutura mais complexa. Como é que tu te chamas um webinar de 10 minutos? Uma live. Uma live, sim, exatamente, era isso, estava-me a faltar o termo. Uma live, portanto, fazer lives, por exemplo, semanais sobre o tema, para ir criando público. Gratuitas, Mas obviamente. isso não impede essas lives, não impedem. E a outra situação, que é o tal vídeo que vai estar só por convite, em que a pessoa diz, epá, eu digo, ok, preenche-me aqui isto que eu já tenho vindo qualquer coisa. Ok, e esses vídeos vão estar exclusivos para estas pessoas, que são paralelos às lives, ok? Uma Exato, é coisa isso. não impedirá a outra. Sim, sim, Não, sim, pode ser tudo trabalhado ao mesmo tempo. são as Pode ser duas tudo coisas, trabalhado. claro, claro, são as duas coisas, claro.
Mas é aí. Desculpa. É, continua, José, continua. Força. Não, eu estava a dizer isto para dizer que, ok, nós estamos a trabalhar esta primeira estratégia, mas a outra estratégia maior estamos a prepará-la na mesma, ok? Sim. Não avançou ainda, mas vai Aqui, avançar. aqui o ideal é não pararem umas coisas para fazer outras. O e-book pode estar a rolar na mesma para compras, as lives podem acontecer na mesma para levar para o e-book, podem até aproveitar que vão fazer lives e se calhar, se houver pacientes do António que estejam confortáveis em falar e em ter assim uma interação na internet, também pode fazer sentido trazer pessoas com um testemunho real, ou que tinham ansiedade, ou que tinham questões que trabalharam em consulta, né? Porque é sempre uma pessoa a falar sobre transformação e a falar dos métodos do António, né? Pode ser uma mais-valia trazer mais pessoas a falar sobre ansiedade, mas a única coisa que eu quero garantir quando sairmos desta sessão é que, independentemente de termos um caminho para o e-book, termos dois ao mesmo tempo ou termos três, nós percebermos que eventos é que vão ser instalados, que ferramentas é que nós precisamos para analisar, porque depois, a partir daí, torna-se muito mais fácil. E vou-vos dar um exemplo, que é o José o António vai fazer lives. Possivelmente vai haver uma programação e vai haver uma divulgação, né? A partir de agora vai haver lives de X dia, durante X tempo, sobre este tópico. Mas, se vocês quiserem recolher os dados das pessoas que possivelmente vão estar presentes, era criar uma página pequenina, formuláriozinho, quero ser lembrado das lives. E aí vocês já têm o e-book a rodar de um lado, já têm pessoas a mostrar interesse do outro, e vão ter pessoas na live que possivelmente nem se inscreveram. Portanto, têm aqui 3 canais. No canal da inscrição, vocês já sabem que a pessoa quer ser lembrada, tem aqui um interesse se calhar maior do que alguém que não se inscreve, né? Estas pessoas pode ser 10, 50, 100, 200, 300, nunca sabemos, depende um bocadinho da comunicação e se utilizamos anúncios por aí fora. Mas vamos partir do princípio que se calhar o António lança esta página, o José monta a página, o António lança e consegue meter 100 pessoas nesta lista de interessados pela ansiedade. O que é que vai acontecer? Vai dar um lembrete que existe uma sessão, vai dar um lembrete que existe outra sessão e vai alimentando as pessoas, trazendo confiança. E se calhar dessas 100 foram às lives, se calhar houve ali 30 ou 40 que ficaram, epá, isto é mesmo para mim, eu preciso mesmo disto, ou também sou terapeuta e gostava de trazer isto depois para as pessoas que passam por mim. Depois a venda é feita por e-mail. Estão a ver? Um e-mail assim automático que sai depois da sessão. Tem aqui este e-book, este foi o e-book que nós falamos na live, podes adquiri-lo agora por 7 euros, ou se calhar até pode ser por 5. Como te inscreveste, tens aqui um bónus, vendes por 5. E essas 100 pessoas que se inscreveram geram 20 vendas, 30 vendas, sem custo de aquisição. Estão a ver a magia disto? Depois, a partir daqui, o que é que acontece? Se nós tivermos estas ferramentazinhas todas montadas, isto vai dizer assim, isto é a comunicação humana para a plataforma, não é para o Pixel, que é Pixel. Nós trouxemos 100 pessoas a esta página e 100 pessoas inscreveram-se, né? Temos 100 inscrições. Agora, quando lançar um curso novo, vai buscar o público que estava interessado na ansiedade, vai buscar o público que chegou ao meu Instagram, vai buscar o público que entrou no meu checkout do Hotmart e pega nesta gente toda e apresenta-lhe o meu custo de 200 euros. E aqui nós já estamos a trabalhar com um público quente. O custo baixa e aumenta um bocadinho mais o retorno no investimento. Portanto, isto acaba por ser, com a implementação certa, nós conseguimos perceber como é que vamos buscar as pessoas onde é que elas andam. Sem implementação fica muito mais difícil depois pensar em novas ideias, porque vamos ficar naquela do, epá, mas isto funcionou? Será que não funcionou? Até tinha potencial. E assim com números e a parte das temperaturas, né, na página, nós já conseguimos, epá, pois a pessoa estava interessada aqui, é mesmo aqui onde nós vamos tocar na próxima. Estão a entender?
Portanto, eu acho que vocês estão no caminho certo. Não levem a minha parte para a operação para o lado errado. Eu acho que vocês estão no caminho certo. É mais uma questão de vamos olhar Não, para a parte técnica. não, e é como digo, é baseado em muitas coisas que temos estado a falar contigo e que tens apontado no caminho. A ideia estava lá, agora, a parte técnica, uma parte estava assegurada e a outra não. Portanto, e Pois, neste pois, momento, com pixels, e por exemplo, neste caso estamos sempre a falar só do pixel, porque o próprio Hotmart já tem também uma métrica, ok? Mas noutras situações nós não vamos usar sequer esta plataforma. Portanto, será sempre útil centralizar, no caso, por exemplo, do Pixel, que depois vai recolher toda estas sensibilidades e porque é que esta pessoa veio lá, qual foi o interesse, para depois fazer com que as campanhas cheguem lá. Essas pessoas. pois aqui, estava aqui a tirar notas. Eu acho que aqui o nosso próximo passo, e caso tenham outros assuntos que queiram falar na nossa próxima sessão, na privada, que nós não chegamos a agendar a segunda, eu acho que nós podemos mesmo reunir e olhar aqui para tudo o que vocês têm do ponto de vista de tecnologias. Acesso aos sites, acesso às metas, acesso aos anúncios, toda a implementação de pixel aqui, pixel ali, nós vamos correr essa checklist, que é para depois, quando passarem para a parte de Isso seria comunicação ótimo. propriamente dita, já têm pelo menos uma segurança que tecnicamente já estão no sítio certo. Eu acho que esta sessão pode ser boa porque tanto temos o José aqui na parte de implementação técnica, como temos o António, que depois, com base nesses insights, já vai dizer: epá, mas se calhar nós precisamos de apresentar qualquer coisa ao público que chega à página Y. E depois o António já vai pensar como é que podes dobrar a temática naquele sentido. Se vai pegar na ansiedade e tornar a ansiedade num conteúdo maior, num conteúdo mais pequeno, mais fragmentado. Eu acho que esta segunda sessão pode ir nesse sentido. O que é que vocês acham? Não, repara, um conteúdo maior está a ser preparado, não está ainda, não começou a parte de produção, mas é o destrave, que há um projeto maior, ok? E há os pequenos projetos que estamos aqui a colocar, porque nós queremos levar as pessoas lá, ao outro projeto. É? E esse foi sempre o objetivo. Sim, mas diz. Portanto, Está o bem. doutor está com o microfone ligado. Peço desculpa, pá, peço desculpa. Olha, Não, mas não. desculpa lá. É só, Se calhar, se me permite, eu vou sair. Agora já sim, sim, estamos sim, mais sim. numa questão técnica, porque eu já estou a ficar aqui com isto tudo encavalitado, está bem? Está bem, Está está bem, bem. está bem. Vá, um abraço. Tchau, tchau, um abraço, bom Tchau. dia. Não, estava então eu a dizer, até logo, obrigado. Até logo. Estava então eu aqui a dizer o seguinte, que é, o objetivo principal nós já sabemos qual é, o problema foi sempre, foi, nós começamos, e repara, como é que começou a minha colaboração? Na parte técnica de criação do conteúdo, ok? E depois fui arrastado para esta situação toda que estamos agora a desenvolver, da parte depois de fazer chegar às pessoas, ok? Portanto, Ah, entendi. Eu tinha ficado com a não, ideia, eu tinha ficado com a ideia que tu vinhas da parte da IT de sites e tech. não. Ah, ok, entendi. Não é que eu não saiba fazer isso, a questão é, eu não, a minha valência nesta situação nunca foi essa. Ok? Havia dentro da organização quem fizesse essa parte, só que as pessoas não estavam satisfeitas. E, portanto, a partir daqui, comecei a ser, ok, olha, faz mais isto, faz mais aquilo. Então, tem sido por isso, ok? Não, a questão foi sempre chegar às ferramentas. A partir do momento que eu domino a ferramenta, não tenho nenhum problema. É por isso que tem sido super útil. Desde o primeiro momento que começámos a conversar toda esta situação, as ferramentas que vais apresentando, apontar caminhos, como é que deves fazer e não sei o quê, porque a partir daí, como já temos desde o primeiro momento a estratégia perfeitamente montada, ok? Pois, Eu só precisava de saber como
implementar a situação e antes da implementação eu tenho já os conteúdos não é da minha responsabilidade. Então, eles estão já pensados e preparados ou a serem preparados, eu só tenho que os colocar ou é agora uma campanha, então é uma campanha, mas a campanha vai para quem? Foi sempre este o problema, não é? Para eu saber para quem é que vai, eu preciso destas ferramentas que estamos agora a implementar. Agora, nós não começamos, nós Pois. começamos pelo fim, não é? Não, mas existe, eu normalmente costumo dizer que ou começas pelo fim ou começas pelo início, nunca pelo meio, entendes? E então aquilo que eu vejo agora na vossa, a vossa maior dor, e se calhar é por causa disso que se calhar a vossa estratégia inicial não se desdobra em planos mais pequeninos, porque esta parte de ferramenta aqui, ferramenta ali, página de obrigado aqui, página de LP ali, apesar de vocês perceberem o que é, o caminho não é tão claro assim. E o facto de não ser tão claro assim já faz com que se calhar passem da LP para a venda, onde se calhar vocês querem testar na venda aquilo que testavam numa página com um formulário de contacto, só para ter interesse, estás a ver? E, e o, Exatamente. e o, Está a faltar isso, por exemplo. E o facto de Uma das vocês situações. terem ido logo para a venda fez-me pensar nisto, foi, ok, eles recorreram à Hotmart, a Hotmart até tinha lá uma landing page, dava para testar logo compra, validar logo o produto, quando se calhar vocês precisavam era de criar uma base antes, para depois essa venda ser mais leve, mais suave, se calhar com pessoas que já vêm com uma dor diferente e submetem-se a deixar o contacto, receber um e-mail, serem alimentadas, serem ajudadas, porque se nós formos logo para a venda, imagina, nos anúncios, quando tu vais para a venda, tu já vais para a guerra das redes, já vais para a guerra das redes e do visual e da notoriedade e darará. Já é muito difícil vender. Agora, se tu fores assim pelo túnel, como eu costumo lhe dizer, vais pelo túnel, crias ali um túnelzinho que é para as pessoas entrarem e ser vendida à parte, já funcionou. Essa situação, e pronto, a utilidade, a grande utilidade tem sido de estar aqui contigo nestas alturas, tem sido clarear isso logo à partida, clarificar. E a outra situação é, eu vou percebendo, por exemplo, ok, nós temos um sistema super básico montado. Temos, ok, toma lá, paga e vai-te embora. E este tem sido o problema, vai-te embora, porque eu não quero que a pessoa vá embora. Ok? E não tínhamos criado a situação de, ok, toma, paga, mas deixa aqui uma informação que é porque eu tenho coisas que te interessam a seguir. E Ah, estava a ok. faltar essa situação, que é manter aquela base, aquela lista, né? Que eu diga, ok, eu agora tenho isto aqui que me interessa, porque esta pessoa, se vem aqui por este motivo, eu tenho mais coisas para ela. Entende? Portanto, e aí é esta situação do ciclo, as situações dos formulários e não sei o que vem, nos vão dar essa possibilidade. Sim, e depois há mais coisas que tu podes meter à mistura, não só estes códigos e estas ferramentas, mas, por exemplo, ferramentas que já façam os automatismos, que é, se esta pessoa comprou na Hotmart, adiciona na lista tal. Se esta pessoa abandonou o carrinho, adiciona esta sequência de e-mails e envia o e-mail 1, 2, 3, 4. É essa parte que eu estou a preparar agora, ok? E é o disputar, ok, tu compraste, mesmo assim, vou-te mandar um e-mail, dizer, pá, obrigado e tal, olha, futuramente eu tenho aqui umas coisinhas e tal, que são capazes de testar, manter a pessoal, ok? E a outra situação é, ok, tu foste embora, não levaste, mas olha, eu tenho aqui outras coisas e tal, vê lá se te interessa. Manter sempre estes contatos, porque não tem estado a acontecer. Pois, esta parte aqui de, epá, isto não te interessou, mas se calhar tem aqui outra coisa interessante para ti, pode fazer sentido numa fase de aproveitamento das leads, sabes? Um, tipo, a pessoa não Mas repara, comprou. sim, mas eu estou a pensar no seguinte, repara, eu imagino, há quem, há quem goste de ler e há quem goste de ouvir
e há quem goste de ver, percebes? E, portanto, se a pessoa se interessou porque era escrito e eu não quero ler, os putos hoje em dia não gostam de ler, percebes? Ah, há para esta pessoa outras possibilidades que eu tenho para ela. Eu tenho para ela, por exemplo, a parte de vídeos, as aulas, e são baseadas na mesma coisa, vão-te ajudar na mesma, mas é um formato diferente. Ok? Portanto, é por aí que eu estou a pegar. Pois, aqui esta questão do ler, ver e ouvir é uma questão muito interessante. Mas para entenderes isso, para entenderes essa preferência, vais ter que utilizar aquilo que eu gosto de lhe chamar os feedback loops. E o que é este feedback loop? É, por exemplo, a pessoa descarregou o e-book leitura, né? Leitura pode ser impresso, pode ser na mão, mas a dada altura sair um e-mail automático que diga: pá, gostaste da experiência ou preferes outro método? E a pessoa carrega lá ou com um formuláriozinho ou qualquer coisa, e isto pensar sempre em larga escala. Se eu tiver que fazer esta pergunta a 3.000 pessoas, como é que eu vou fazer? Seria algo do género: a pessoa comprou o e-book, nós pedimos uma avaliação ou pedimos uma review e depois podemos dizer: epá, mas este é o formato que tu mais gostas? Ou preferes outro tipo de formatos? E a pessoa clica lá, audiobook, podcast, lives, vídeos gravados, e a pessoa depois vai chegar lá e mete lá, vídeos gravados. E quando vocês forem fazer a análise antes de lançarem qualquer coisa, vocês já vão ver: epá, tivemos 100 compradores. Dos 100 compradores, 50 responderam ao formulário. E desses 50, 20 gostam de videoaulas. Significa que se calhar vendermos um e-book já vai ser fora de contexto. Este público quer, porque já comprou de nós, né? Já comprou de nós, já temos confiança, eles querem uma aula gravada. E a aula gravada vai ter que sair, porque assim vocês vão conseguir otimizar aquilo que foi o custo da aquisição. Porque na realidade o jogo dos infoprodutos é tão simples como: eu gastei 100 euros para 100 leads, né? Tenho ali 1 euro por lead, mas se a pessoa comprar o primeiro produto, comprar o segundo, comprar o terceiro e mantiver-se no lifetime value, né? Às tantas, a pessoa que me custou 1 euro já me custa 2, 3 cêntimos. E já é uma pessoa super valiosa para o processo. E isso é aí é que está a magia. Mas nós temos que perceber em que momentos é que vamos introduzir estas coisinhas. Então eu acho que até podemos fazer isso na próxima sessão, olhar aqui para as tecnologias. Eu acho que é por aí. Neste momento, para nós, interessa-nos especificamente começar a pegar nas ferramentas e ver, ok, olha, tu vais da tua parte, não é? Fazer isso, que é, olha, relativamente a isto que conversamos, é por isso. E agora, para clarificar ainda mais o que estávamos a falar, não é? Para mim era o que nesta fase, eh, para além do resto de toda a informação que tu tens, não é? Que nos interessa para por isto a mexer mais um bocadinho, é essa situação. É usar as ferramentas com os objetivos que nós precisamos. Pois é mesmo isso, é mesmo isso. Porque fazendo aqui um paralelismo, é muito comum, não quer dizer que vocês estejam numa fase inicial, mas é muito comum numa fase inicial uma pessoa que é autodidata pegar em ferramentas como Node para fazer sites, para ir para um Wix. O Wix já está muito mais avançado do que era antes, mas vou pegar como se fosse um mau exemplo, né? Utilizarem estas ferramentas para construírem um site e serve para o propósito, mas quando já começamos a meter investimentos em anúncios, em vários produtos, em jornada de consumidor, estas plataformas podem já não ter o que é necessário para nós conseguirmos tirar o máximo de aproveitamento. E claro que depois há outras, né? Há ClickFunnels, há
Active Campaign, existem N Ué, ferramentas assim complexas, né? Para ter estes gatilhos e estas coisas todas pelo caminho. Mas vocês claramente já não estão na fase das páginas do Hotmart, ou pelo menos não ambicionam manter-se aí, que é a típica página, vendeu. não, isto Você, foi dá para ver que sempre, você já tem o plano bem. Agora é mesmo uma isto questão de. foi sempre engenheiro. Repare, qual é o objetivo aqui? Eu posso imprimir e levar à mão da pessoa e dizer, olha, agora dá-me X, ok? E isso ok, eu vou substituir isso por uma ferramenta que me faz isso, ok? Foi esse o objetivo específico nesta fase para o automático. Agora, o automático tem mais coisas e nós começamos a perceber que tem mais coisas. E a outra situação ok, e para além disto, este não é o nosso objetivo. Este foi só pá, a primeira experiência que pode ser feita da forma mais básica, ok? Mas depois não estamos a ficar sem informação, que é o fundamental, que é quem foi lá, quem fez o quê. Isto tu acabaste de mostrar há bocado, quem rodou até uma parte da página, essa é a parte que está a faltar. Ok? E portanto é esse o objetivo de usar as ferramentas, é nesse sentido. Ok. Tens algum horário que seja bom para nós falarmos sobre isto na próxima semana? Eu vou-te dizer, na próxima semana, na segunda-feira, eu devo estar em viagem como. Eu era para ir na quarta, mas na quarta se calhar não estou em viagem, como estava a dizer. Portanto, quarta-feira, hum, amanhã, quarta-feira, próxima quarta-feira, portanto, antes do feriado, hum, aquela hora, embora nunca seja a hora ideal, para mim funciona. Na outra semana a seguir, Na semana de não há, 28, é isso? sim, mas é essa que estávamos a falar ou não? Eu 21. estava eu estava eu estava a Semana pensar, nós, 21. nós temos quarta 16, que é No dia esta. 21. Sim, Ok. 21 não estás cá. 21 que é segunda-feira. 20, Esse dia já 24, não estou, mas posso. 24, quinta-feira, consegues? Sim, sim, sim. Quinta-feira pode ser de manhã? Pode, pode. Dá jeito de manhã? Sim, não, eu não tenho limitações nesse nível, percebes? É só marcar, está feito. A questão eu tenho limitações ao nível de quarta-feira, eu poderia estar em viagem, segunda-feira eu não estou, ok? São esses tipos de situações. Não é em termos de horário. Então deixa-me apontar aqui. Vamos apontar para dia 24 de abril às 10 horas. Ok, quinta-feira. Sim. Quinta-feira. Eu depois já te mando o invite que é para nós fazermos esta sessão 2. À partida, como isto é mais técnico, não há assim uma Agora, grande. aquela partilha que fizeste do calendário, eu não. Pá, eu vejo, mas eu, por exemplo, eu posso mostrar calendários que eu tenho, de eventos, de não sei o quê, em que eles ficam no meu calendário. Sabes o que eu digo? Não sei como é que tu fizeste aquilo, mas Ah! eu vejo entrando no teu calendário, no calendário que tu disponibilizaste, de forma a eu consultar. Mas, para mim, por exemplo, se não disparar o pop-up a dizer que às X horas é um problema, porque já me aconteceu eu falhar, não sei qual é que foi, se foi para aí neste quinta ou na sexta-feira da semana passada, então falhei completamente porque não tinha a noção de que iria acontecer. Ora, deixa-me partilhar aqui contigo. Consegues ver Quer aqui dizer, o não meu é questão de. calendário? Eu mais ou menos sei. Sim, sim, é isso. Vens aqui, a partir do URL e Ah, metes o link aqui. que é aquela que tu me mandaste. Sim. Depois, o Ok. que vai acontecer é que vais ter aqui os vários Sim, tem isso. calendários e tens este Isso já aqui. tenho, isso já tenho. Isso eu já Ok. tenho. Eu não estava era a conseguir integrar no meu. Eu já percebi que posso integrá-lo dessa forma. Porque normalmente quando me mandam estes calendários partilhados é por convite. Eu só tenho que clicar lá e fica, eu aceito que ele Ah, ok. Já disponível no percebi. meu Google, por exemplo. No caso, como tu só me mandaste por aqui, eu cliquei, eu Ah, não, apareceu isso não a me janelinha, aconteceu, eu né? pensei, ok, está só de consulta, sim, exatamente.
Mas sim, faz sentido se eu adicionar por web. Sim, ok. Sim, a ideia é mesmo Por acaso não me tinha lembrado adicionares disso. e depois ficas Sim, sempre com sim, os, sim, com eu os vou fazer eventos. isso. Tu recebes os coisas como Exato. se fosse eu. Isso, não, mas a ideia será essa, porque para mim Dá-te acontece, por mais exemplo, jeito, não é? há dias cheguei um bocado tarde, fui almoçar e pá, eu só me lembrei, pá, isso é às 2, ok? Porque não me disparou o aviso, percebes? Ah, E depois entendi. começas tu a mandar, atenção, se aqui o cara, pá, mas olha, tem que ver mais rápido. Isto são esse tipo de Está coisas que bem. eu sei que vai acontecer, só que depois, à medida que fiz o primeiro pop-up, o segundo, pá, isto vai ficando e acabas por deixar para segundo plano o que não devia acontecer. E Mas eu vou se, por adicionar. exemplo, se por exemplo os lembretes fossem por e-mail automáticos, já funcionava para ti ou o pop-up tinha mais Vou dizer eficácia? como é que funciona o e-mail. O e-mail para mim eu vejo de semana a semana. Ah, ok, Certo? entendi. É. Eu não é assim, não é assim, mas se não for alguma coisa que eu saiba, eu tenho que ir lá consultar, percebes? Embora se tu me mandares como convite, e ele vai-me aparecer aqui, eu aceito logo, não preciso de ler nada, ok? Mas Ah, isso entendi, é excelente. entendi. Porque, por exemplo, quando estou a fazer um meet, quando estou a criar qualquer coisa no calendário e eu quero que alguém assista ou alguém esteja comigo presencialmente, não sei o quê, eu envio logo convite para aquele e-mail, ok? Que é o invite, não é? Certo, Fazer um certo, certo. invite daquele evento no meu calendário. Se isso acontece comigo, eu aceito logo. Eu até faço mesmo isso entre os meus vários calendários, às vezes acontece. Eu faço um invite e isso funciona bem, porque vai aparecer no meu, vai disparar uma vez e eu já sei que vai acontecer. Se for uma situação de dizer assim, olha, uma mensagem de dizer, olha, no dia tal não te esqueças. Isso eu tenho no WhatsApp. Ok? Ah, ok, entendi. É que eu Tem, fiz esta pergunta para tentar perceber nas próximas vezes como é que eu posso implementar isto de forma não, mais eficaz. Estás a ver? eu acho que para as pessoas, e, por exemplo, o António tem o mesmo problema. O António tem um calendário, ok? E ele vai ter que encaixar a tua hora lá. Só que na primeira semana isso acontece. Na segunda semana isso acontece. E se no meu calendário automaticamente depois as coisas não estiverem a aparecer automaticamente, Ah, entendi. eu vou marcar qualquer coisa para cima daquela hora. Eu vou me esquecer. Embora seja uma coisa recorrente, não é questão de me esquecer no sentido de eu não saber o que vai acontecer. É alguém me propõe para aquela hora uma determinada situação e eu não vou ver. Eu digo, ok, sim, porque não tenho Ah, nada lá entendi. marcado. Já entendi, já entendi. Estás a perceber? Entendi. Daí a questão do calendário para mim ser importante. A questão dos como tu podes avisar as pessoas, pá, hoje em dia o WhatsApp será a forma mais Mais funcional. eficaz, né? Podes é fazer as situações, epá, no dia anterior, uma coisa assim, dizer, olha, não se esqueça amanhã, não sei o quê. A questão é que eu, como me organizo por calendário, Pois, pois. e já vi que tu fazes o mesmo, não é? Portanto, o que é que acontece? Se eu não tiver lá algo a dizer, olha, atenção que tens este espaço ocupado, não marques nada para esta hora, não sei o quê, e eu vejo, ok, está em branco, nem me lembro que, ok, já é amanhã, é tal situação. E eu estou a dizer sexta, estás a ver? Pensa, não é sexta, é quinta, Pois, pois, pois. não é? E isto aconteceu na semana passada, que é sexta, não é sexta, é quinta, e passou, ok? Certo. E, e isto é tal situação. Eu pus segunda, quarta e na minha cabeça, embora saiba perfeitamente que é quinta-feira, eu dei mais um dia de intervalo e pus sexta, não está no meu calendário, estás a perceber? Se isto estiver marcado, e eu agora com o clique que vou fazer, adicionar a web, para mim já não vai acontecer isso, mas um, o tu partilhares por convite, não é? Dizer, epá, isto vai acontecer e vai aparecer um aviso à pessoa meia hora antes, conforme a pessoa tiver configurado o calendário, cada um vai ter um calendário configurado à sua maneira. Mas a mim funciona muito bem, por exemplo. E dispara uma mensagem, olha, não te esqueças. Ou então, se eu tentar marcar alguma coisa por cima daquilo, não vai ser possível. Porque no meu calendário avisa-me sempre, olha, estás aqui a colidir
uma situação já Pois existente. é. Yeah, é Eu verdade. posso forçar isso, sabendo que, ok, eu vou pôr 1 hora, mas sei que em meia hora vou despachar isso, por exemplo. Mas mesmo assim eu vou pôr 1 hora. Mas, sim, mas vou ser avisada, pá, está a que ocupar um slotzinho que já tens aqui qualquer coisa. Pois, se calhar aqui Não, os não há avisos, esquecimento. aqui os avisos por e-mail seria mais numa de a deixar logo pronto. Porque eu acho que o WhatsApp vai servir para tudo. Neste caso, assim como Os a turma avisos neste por caso. e-mail, os avisos por e-mail são sempre um complemento. Olha, estou-te a dizer isto, é evidente que eu não vejo de semana a semana, mas não dou a mesma importância do que olhar para o meu calendário. Pois, Percebes? certo, certo, certo. A nível de Mesmo, prioridades, olhas primeiro para o mesmo, calendário, não é? exatamente. Todos os dias, quando eu chego e me sento, a primeira coisa que eu faço é olhar para o calendário. Depois, então, posso olhar para o e-mail. Ok? Mas a minha prioridade é o calendário, que já está marcado. Porque o que vem por e-mail vem a seguir. Ok? Eu posso, e muitas vezes vai servir para marcar o que vem a seguir. Ok? Exatamente. Pode alterar alguma coisa, pode alterar alguma coisa do calendário até do próprio dia, mas eu já preparei o meu calendário. Ok? Mas o calendário é, e estes casos, uma ferramenta fundamental. E daí que eu Entendi. acho, daí que chegando a esta situação de, ok, tu imagina que tu estás a preparar isto com o Teams, por exemplo, ok? Tu com o Teams podes logo planear dia tal, 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 fazê-los todos e fazer um invite só para Ok. todos os eventos, ok? E quando eu digo o Teams, digo um calendário da Google, funciona da mesma maneira. Tu podes dizer, este evento vai-se vai-se repetir Certo, entendi. nas próximas. Ok, se isso acontece, Dá para tu mandar para podes todos. fazer um só convite. O tal e-mail, tu mandas um e-mail de convite, a pessoa clica, aceitou e vai estar logo lá no calendário. É evidente que o teu trabalho em termos de comunicação está no e-mail. Mas quando tu mandas um convite para a pessoa clicar, clicou e Já aceitou guardou. e aparece no calendário, já está. A mim funciona muito bem Isto é essa é parte. um bom insight aqui para eu meter já na próxima. Que eu por acaso pensei nisso. Eu normalmente, quando agendo reuniões de estratégia, normalmente eu faço logo aqueles recorrentes. Só que eu, por exemplo, neste caso em particular, senti que fazia sentido numerar as sessões, ter a sessão um, sessão 2, sessão 3, e isso já não permite ter a recorrência. Tem que ser tudo com o mesmo título. E se tu fizeres isso, os convites vão ser quantos eventos? Quantos eventos, quantos convites? E terá dado muito mais trabalho. E não sei que haja alguma ferramenta aqui intermédia que possa fazer isso. Mas sim, mas se fizer desta forma, tens um bocadinho mais de trabalho. Mas Pois, também se pensar que, por outro lado, também o número de e-mails também será multiplicado pela pois, quantidade certo. de eventos, tens a mesma situação. Tu podes é usar o mesmo e-mail que vais usar, ter uma aceita no teu calendário. Envias 2 dias antes, uma coisa assim, e a pessoa marcou no calendário e pronto, e a partir dali tens as duas situações cobertas, que é o aviso por e-mail e a outra situação de que há um calendário que a pessoa pode carregar ou não, e mesmo assim não implica que não assista na mesma, ok? A questão é que é. Eu, para mim, é como se diz, a questão de eu marcar qualquer coisa erradamente numa hora que eu vou precisar pode acontecer. Naquele Pois, momento não pois. me lembrei, pá, o Alex está às 2 e já foi. Pois, é que eu tenho esse problema. É por isso é que eu muitas vezes, quando estou a falar de conteúdo ou de fringe ou o que quer que seja, eu acabo por. Imagina, eu tento que as pessoas não se esqueçam que às vezes o óbvio não é tão óbvio. Mas eu acabo por cair nessa armadilha que é, epá, a partida, como eu digo que é sempre às 2, as pessoas vão associar a segunda-feira às 2, mas não funciona assim. Mas, porque comigo não funciona e é como eu digo, na primeira e segunda semana estou super preocupado. Na terceira semana começou a rotina. Pois, Ok? já. E a rotina leva a que eu dê por adquirir que me vou lembrar. Vou-me lembrar. Certo, certo, Não certo. acontece. Não acontece. Igual. Não acontece.
É que o problema é mesmo esse, é dar por adquirida a memória eficaz. Está bem, José. Então, olha, eu Foi um prazer. vou deixar a Sim, gravação, sim, qualquer coisa manda mensagem lá no grupo e nós está bem. reunimos no dia 24, quer dizer, nós ainda temos outra sessão, quarta-feira às Sim, sim. 9. Isso. Tem que ir para o calendário esta. E depois, Sim, na quinta-feira, temos uma sessão com o especialista e voltamos a isso, reunir em privado no dia 24 de abril. Certíssimo? isso. Está bem. Já está Combinadíssimo. apontado. Às 10. Tenha um bom dia. Tchau, tchau e obrigado. Tá, bom Força aí. trabalho, obrigado. Obrigado.